Bem, a gente tem que medir a chuva, né? Na hidrologia, a gente está interessado em fazer a medição da chuva, que a gente está, como eu disse, o interesse nosso é a chuva que chega à superfície. Então, por que medir a chuva, né? A gente precisa medir a chuva por vários motivos, né? Para fazer previsão de tempo, né? Para saber se vai chover ou não vai, né? Os modelos eles precisam ser alimentados também com informação, de tempo, de clima, inclusive da própria chuva. Você precisa medir a chuva para poder dimensionar o sistema de drenagem dentro de uma área urbana, né? Toda a drenagem que vai fazer escoar essa água, né? Você precisa medir a chuva para construir galerias, né? Galerias de grande porte, como essa aqui, à direita. Ou então, ou então sistemas de microdrenagem, né? Aqui tem uma boca de lobo, uma sarjeta, né? Isso aqui é o que a gente chama de microdrenagem, a drenagem das ruas, né? Que é a sarjeta, boca de lobo, pequenas galerias, essa drenagem de estruturas menores, né? E a gente tem a macrodrenagem, que são essas galerias maiores, ribeirões, né, por onde a água vai escoar dentro das áreas urbanas. Então, essa é a macrodrenagem, a microdrenagem. Então, dimensionar essas estruturas, ele precisa de chuva para poder fazer o dimensionamento correto dessas estruturas. Agricultura, principalmente a agricultura, seja irrigada ou não, a gente precisa de... Se você quiser fazer uma irrigação que seja mais eficiente, que seja mais econômica, né, dá para você fornecer para a planta a quantidade de água que ela realmente precisa, sem exagero, sem falta, né? Você precisa monitorar a chuva, né, para saber o quanto que está chovendo e saber o quanto que você precisa complementar com a irrigação artificial. Então, a agricultura também depende muito de informação de chuva. E reservatórios para abastecimento, né, de água ou para geração de energia, né, para fazer uma operação desse reservatório, para saber como operar, o que está acontecendo com esse reservatório, a gente precisa medir a chuva, precisa saber, né, o quanto que está chovendo para fazer um planejamento adequado, né, para operar reservatórios com diferentes finalidades. E tem outras aplicações também onde a chuva é importante, essas aqui são algumas delas. Então, a gente precisa medir a chuva. E como é que a gente mede a chuva? A gente pode medir a medição tradicional, convencional, né, com duas maneiras, através de um equipamento que faz uma medição pontual da chuva, que é o pluviômetro. O pluviômetro a gente pode ter a medição manual, pluviômetro manual, e o pluviômetro automático. Então, também conhecido como pluviógrafo, até pouco tempo atrás, o termo pluviógrafo ainda era bastante comum, a gente vai encontrar isso nos livros, em muitos locais, porque o pluviógrafo era um medidor automático onde a chuva era registrada num papel, né? Mas hoje o pluviômetro, ele automático, o registro é feito de forma digital. Então, por isso, o mais comum atualmente é chamar simplesmente de pluviômetro automático. Então, e não mais pluviógrafo. O pluviômetro manual é utilizado para fazer leituras diárias. Então, é uma leitura por dia, é o comum, né, em horários específicos. E o pluviômetro automático, você pode programá-lo para fazer medições em diferentes horários. Então, diferentes intervalos de tempo, né? Pode ser de hora em hora, que é o comum, por exemplo, nas redes que a gente tem, nas grandes redes de meteorologia no Brasil. Mas também você pode programá-lo para medir de minuto em minuto, de 10 em 10 minutos, de 30 em 30. Então, permite
essa flexibilidade. Aqui a gente tem um exemplo do pluviômetro bastante simples. Pluviômetro, a gente pode usar qualquer recipiente que acumule água como um pluviômetro. Tá? Não precisa ser um equipamento específico. Você pode usar qualquer recipiente, desde que ele acumule água, né? E ele tem a parte superior aberta, né, que tem uma área de captação na parte superior. Então, você pode usar, por exemplo, um balde, você pode usar uma bacia, você pode usar uma garrafa PET cortada na parte, cortada, né, no meio. Então, qualquer recipiente dele. O corpo do pluviômetro não é importante, pelo menos, assim, lógico que, dependendo da forma, você vai ter mais ou menos perda de água, mas o corpo, em princípio, não é importante. O que é importante é você saber qual é a área da boca do pluviômetro. Se aqui o corpo dele aqui, se é reto, cilíndrico, dessa forma, ou se é um formato curvo, como uma garrafa de Coca-Cola, se é um formato cônico de uma bacia, isso não importa. O que importa é a área aqui acima da boca. Tá? Então, você saber a área da boca e saber qual é o volume de água que é acumulado nesse pluviômetro em um determinado intervalo de tempo. Né? Essas duas informações é mais importante, a área da boca e o volume acumulado. Aqui tem uma figura de uma estação pluviométrica, né? A gente tem um pluviômetro aqui, normalmente instalado, fixado sobre uma haste, né? Fixado aqui, um pluviômetro metálico, e então, esse pluviômetro, ele tem aqui, na parte inferior dele, tem um registro, uma torneirinha. Você, quando está medindo isso, essa torneira fica... a parte superior aqui, que é a boca de captação. Esse cone que tem aqui, ele é encaixado aqui dentro dessa boca. Então, a água cai aqui dentro desse cone, vai entrar aqui dentro e ficar armazenada aqui. Esse cone, ele tem a finalidade de reduzir a quantidade de... impedir que sujeira caia aqui dentro e fique acumulada aqui na parte de baixo, né? Então, é comum você ter uma telinha de proteção aqui dentro desse cone, uma tela normalmente metálica, pode ser de plástico, aqui dentro, para segurar a sujeira que cai aqui dentro e não entupir a boca desse cone aqui, essa saída aqui do funil. Então, a água cai aqui e vai ser acumulada aqui dentro. E você tem o diâmetro aqui dele, então vai ter uma área específica. Então, quando está sendo feita a medição, isso aqui o registro fica fechado, a água cai, fica acumulada aqui dentro. Na medição, né, esse é um pluviômetro manual, na medição, o leitorista vem aqui com uma proveta graduada, ele vai colocar aqui embaixo desse registro, abrir a proveta, retirar toda a água e fazer a medição. Então, o pluviômetro é colocado a uma altura aqui de 1,5 m de altura, a boca dele fica a 1,5 m de altura. Isso é uma recomendação da Organização Meteorológica Mundial, a OMM, então, de você usar essa altura aqui nas redes hidrológicas ou meteorológicas, né, principalmente que são públicas, né? Se você tem uma rede grande, com muitos pluviômetros, né, e mede a chuva para fornecer dados para estudos, para projetos, né, como são as redes do Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Nacional de Águas, é importante que os pluviômetros tenham um certo padrão e que a instalação seja também dentro de um certo padrão, né? Então, essa altura é importante. Se você coloca o pluviômetro em diferentes alturas, né, em diferentes alturas você tem diferentes comportamentos do vento, por exemplo, né, e esse comportamento do vento diferente pode fazer com que o
pluviômetro ele capte, isso mude a leitura do pluviômetro, né? Então, ter o pluviômetro sempre numa mesma altura é importante. Ele é colocado dentro aqui de um cercado, um cercadinho, pode ser de madeira, com tela, pode ser metálico, porque normalmente fica dentro de uma área de pasto, uma área que o gado pode vir aqui, um cavalo, encostar e desnivelar essa instalação do pluviômetro. Né? Também pessoas que podem estar circulando, crianças, né, que podem também aqui tirar o nivelamento aqui do pluviômetro. Bem, o pluviômetro, então, bem, não é esse aqui a forma de fazer a medição com o pluviômetro manual, né, mas normalmente a gente tem aqui as torneirinhas aqui, a torneirinha aqui embaixo, mas a água do pluviômetro ela vem para uma proveta graduada. Tá? Essa proveta ela é graduada e ela vai te dar a medição da chuva em milímetros, né? Então você descarrega a água do acumulador do pluviômetro dentro dessa proveta e faz a leitura aqui nessa graduação que tem na proveta, vai ter o valor da chuva também, então, em milímetros. Né? Cada proveta era graduada para um determinado pluviômetro, ou na verdade, para uma boca de pluviômetro, porque o que vai realmente fazer a diferença é a boca do pluviômetro. Então, ela é graduada para uma determinada boca de pluviômetro, que pode ter, o normal que a gente usa no Brasil, 200 centímetros quadrados ou 400 centímetros quadrados são valores normais de área de boca do pluviômetro. Esse aqui é o pluviômetro Ville de Paris. Então, é um pluviômetro que tem um formato cônico, né? Tem uma área de 400 centímetros quadrados de boca, ele tem uma capacidade de 4 litros, então acumula 4 litros de água, né? E tem provetas graduadas, que podem medir 7, 10, 25 milímetros de cada vez. Então, quando você compra o pluviômetro, vai ter a proveta para esse pluviômetro. Aqui uma foto com os pluviômetros. Então, o pluviômetro manual, a leitura manual é uma leitura diária, então, uma leitura por dia. Às vezes, você pode até encontrar em alguns locais uma medição que seja feita 2 vezes por dia, ou seja, a cada 12 horas, mas o usual é uma vez por dia. Bem, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, ele tem a rede mais antiga do Brasil, que tem as estações mais antigas. O INMET usa a medição às 9 horas da manhã. Tá? Então, a leitura é feita sempre às 9 da manhã. E a Agência Nacional de Águas, a ANA, ela faz a leitura às 7 horas da manhã. Então, não sei por que essa diferença, o INMET ele usa o horário de 9 horas, que é o horário padrão da OMM, que é o horário de 12 horas UTC, que é a hora, né, do meridiano de Greenwich. Então, às 12 horas UTC, que é 9 horas da manhã, horário de Brasília. A ANA usa 7, eu não sei qual é o motivo de usar as 7 horas. Então, a medição feita pelo INMET, por exemplo, vai ser das 9 às 9, e então te dá qual é o valor de chuva acumulado entre as 9 da manhã de um dia até as 9 da manhã do dia seguinte. Tá? Então, a leitura que foi feita hoje, num determinado pluviômetro, às 9 da manhã, ela vai ser a chuva acumulada entre ontem, às 9 da manhã, até hoje, às 9 da manhã. E essa chuva vai ser anotada como a chuva de hoje, no caso, dia 4 de 5 de 2020. Tá? Então, você faz a leitura, que é a leitura do acumulado do intervalo anterior, se for 24 horas, então, o acumulado de 24 horas anteriores, mas você anota como a chuva do dia que você está fazendo a leitura. Então, está aqui a pessoa abrindo a torneira e acumulando a água na proveta. Então, por exemplo, se tiver 4 litros de
de água aqui, né? Você vê o tamanho do pluviômetro, a proveta é muito menor. Então, se estiver cheio o pluviômetro aqui, ele vai ter que medir, encher várias vezes a proveta aqui para poder ter a medição total da chuva acumulada aqui no pluviômetro, né? E aí isso pode provocar um erro também. A pessoa erra na conta aqui, deu 5 provetas, ele erra na conta, anota 4, isso pode dar um erro na medição. Então, uma outra foto aqui do pluviômetro Ville de Paris, ele é de aço inoxidável, né? Esse formato cônico aqui do pluviômetro, a finalidade desse formato cônico, a vantagem desse formato cônico aqui, que vai se afunilando, né, é que, bem, o pluviômetro com esse corpo mais alongado, a área de água que fica, se ele está aqui parcialmente cheio, né, a lâmina de água, né, a água que está em contato com o ar aqui dentro, né, é uma lâmina pequena. Se você tiver um pluviômetro levando ao extremo que seja um formato de uma bacia, por exemplo, uma bacia larga, né, por o mesmo volume de água, né, você vai ter uma área de contato com o ar muito maior. Essa área de contato com o ar muito maior provoca muito mais evaporação. Então, esse corpo mais alongado faz com que a área de água em contato com o ar seja menor, portanto, evapora menos. Ele tem menos perda por evaporação. Tá? É uma coisa que, em locais muito quentes, isso pode influenciar. Aqui outro exemplo de medição, né, sendo feita, né, tem realmente uma pessoa que mora no local, né, ou mora próximo ali, que vai fazer essa leitura. Então, precisa de um observador, a pessoa que faz a medição com o pluviômetro. Então, ele vai todo dia ali às 7 da manhã ou 9 da manhã e faz a leitura. Né? Alguns observadores fazem isso por décadas, né, essa medição. Né, e recebem um valor mensal para poder fazer isso. Né? Às vezes a gente tem trocas de operadores, troca do observador, a pessoa que faz a medição ao longo do tempo, né, e isso às vezes traz alguns erros na medição, depois no período assim, que logo depois da troca da pessoa que faz a leitura, ou outras vezes começa a fazer a leitura e não está fazendo a leitura corretamente. Aqui um outro tipo de pluviômetro, né? Uma coisa importante é que a gente tem alguns obstáculos aqui, árvores, né, próximas. Esse pluviômetro tem que ficar instalado num lugar aberto que não tenha obstáculos próximos. Tá? Árvores, torres, prédios, tem que evitar isso. Tem uma regrinha para isso, eu vou falar dela um pouco mais à frente. Aqui um outro tipo de pluviômetro, né, que eu falei já. Bem, altura e volume de chuva, né? A gente tem aqui uma figura que mostra que a chuva, ou é comum a gente falar a lâmina de chuva, volume de chuva, ou simplesmente chuva. Então, pode ser expressa dessas maneiras, né? 1 milímetro de chuva, né? Essa é uma forma clássica de representar o quanto que vale, né, 1 milímetro de chuva. 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água, né, espalhado sobre uma área de 1 metro quadrado, né, de 1 por 1 metro. Se pegar 1 litro de água e derramar aqui, você vai ter uma lâmina de 1 milímetro. Né. A medição da chuva, né, pelo pluviômetro aqui, vou voltar aqui no outro pluviômetro. A medição da chuva aqui, então, se você, por exemplo, o observador, ele quebrou essa proveta aqui, não tem uma proveta para fazer a medição mais que ele faz com ela. Então, como é que ele vai medir essa chuva? Ele pode fazer o seguinte, ele pega ele vai pegar um recipiente que permita medir o volume da chuva. Vai numa loja de R$1,99, compra um medidor de volume, que se usa em cozinha, por exemplo, né, que te dá o volume de água. Então, ele vai pegar esse medidor, vai
descarregar a água que está aqui no pluviômetro nesse medidor de volume, né, vai dar um tanto de água ali em ml, vai pegar a área da boca do pluviômetro, e aí a lâmina de chuva, o valor da chuva P, né, vai ser igual o volume de água que ele descarregou do pluviômetro dividido pela área da boca do pluviômetro. Área da boca. Então, a lâmina de chuva é o volume armazenado aqui dentro do pluviômetro dividido pela área da boca do pluviômetro. Tá? Então, como eu disse, independe qual é esse formato do corpo do pluviômetro. O que importa é o volume acumulado aqui dentro e a área da boca. Tá? Então, se você quiser fazer uma medição de chuva na sua casa, colocando um balde lá, deixa um balde lá no quintal para poder captar a água da chuva, né? Ou quer fazer um pluviômetro com uma garrafa PET, então basta você deixar esse recipiente lá, acumular a água da chuva, pega esse volume, divide pela área da boca, então você vai ter o valor da chuva, colocando na unidade correta, você vai ter o valor da chuva em milímetro. Então, se você tiver um recipiente que seja cilíndrico, assim como uma garrafa PET de paredes retas, né? Você, aqui embaixo tem alguns pluviômetros que a gente acha na internet, como construir um pluviômetro caseiro, né? Aí a pessoa coloca aqui cimento aqui embaixo, né? E coloca uma régua, pode ser internamente ou externamente a garrafa. Então, aí a leitura aqui é direta. Se essas paredes aqui são retas, se é um cilindro aqui reto, então a leitura que você faz numa régua comum aqui vai te dar direto o valor da chuva em milímetros, tá? Nesse caso, não tem que fazer nenhuma conta, é a leitura direto aqui. Mas só se as paredes, então, desse pluviômetro aqui forem retas. E aqui o fundo também for reto, né? Bem, aqui a gente tem uma classificação da chuva de nível de precipitação, né? O que é uma chuva fraca, o que é uma chuva moderada, forte ou muito forte. Isso aqui é uma classificação da Defesa Civil do Rio de Janeiro, Sistema Alerta Rio, que dá aqui uma classificação em função da chuva acumulada em 15 minutos. Tá? A chuva ela é sempre acumulada em uma determinada duração. Tá? Então, chuva tem que estar sempre acompanhada na informação de duração. Então, eles usam para classificar a chuva, se é fraca ou forte, muito forte, baseado no registro de chuva de 15 minutos. Então, a chuva que aconteceu nos últimos 15 minutos, se ela estiver entre 0,1 e 1,25 milímetros, é uma chuva classificada como fraca. Se nos últimos 15 minutos choveu entre 1,25 e 6,25, moderada, entre 6,25 e 12,5 forte, e acima de 12,5 já é uma chuva forte. Em 15 minutos é uma chuva realmente, já vai ser uma chuva forte que pode, muito forte, né? Então, você tem essa classificação, isso é importante, porque aí a Defesa Civil, né, quem faz esse monitoramento, vai acompanhando para identificar se está chovendo, para ter um parâmetro, né, se a chuva é forte ou não. Isso provavelmente aqui já isso foi definido com base na experiência que eles têm, né, de problemas com chuva dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, uma chuva forte, uma chuva acima de 6,5, 6,25 milímetros em 15 minutos já tem um potencial de provocar algum problema, né? Então, eles já sabem que é uma chuva que vai ter algum problema. Então, isso é interessante para esse tipo de monitoramento. Vou fazer umas continhas aqui rapidamente. Primeiro, exercício aqui. Após uma chuva, o volume de água armazenada em um pluviômetro, tipo Ville de Paris, foi de 1,4 litro.
de água. Então, aquele caso que eu falei, né? O observador não tinha ali uma proveta, então pegou lá um medidor de volume de água, mediu, tinha 1,4 litros. Então, qual o valor da chuva? Então, número 1, a gente tem um 1,4 litros. 1,4 litros, ele é igual a 1.400 ml de água. E 1 ml de água ele é igual a 1 centímetro cúbico de água. Então, isso facilita para a gente. Então, quer dizer que desses 1.400 ml aqui, isso equivale a 1.400 centímetros cúbicos de água. A área da boca do pluviômetro Ville de Paris, eu mostrei na transparência, é 400 centímetros quadrados e a área da boca. Então, precipitação é igual ao volume dividido pela área da boca do pluviômetro. Então, para a gente, precipitação vai ser igual o volume de água, que é 1,4 litro, que é 1.400 ml, que é 1.400 centímetros cúbicos. Então, é 1.400, que é o volume, centímetros cúbicos, tá? Dividido pela área da boca, que é 400 centímetros quadrados. Então, dividido por 400. Isso vai dar 3,5. Então, eu usei aqui centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado. Então, 3,5 centímetros. Né? E, então, a precipitação aqui vai ser igual a centímetros, eu quero passar para milímetros, então, 35 milímetros. Vai ser igual ao 3,5 centímetros dividido, vezes 10, né, que dá 35 milímetros. Então, 1,4 litros num pluviômetro, não precisa ser o Ville de Paris, pode ser qualquer pluviômetro, se ele tiver 400 centímetros quadrados de boca, né, 1,4 litros corresponde a 35 milímetros de chuva. O segundo, para um pluviômetro também, Ville de Paris, a chuva de 10 milímetros medida com esse pluviômetro corresponde a qual volume em ml? Então, para um pluviômetro Ville de Paris, fazendo isso aqui agora. Um pluviômetro Ville de Paris, a chuva 10 milímetros. Então, de novo, né, 10 milímetros de chuva. Então, precipitação igual ao volume sobre a área da boca. Então, é o mesmo que a gente fazer. Então, a gente tem. Então, precipitação, que é 10, vai ser igual ao volume, o volume que eu quero saber, nesse caso, né, dividido pela área da boca. A área da boca é 400 centímetros quadrados. Então, aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, uma informação que eu tenho aqui, Ctrl X, Ctrl V. A gente tem que a precipitação foi dada,
ela é igual a 10 milímetros. Precipitação de 10 milímetros precipitação de 10 milímetros, ela, para centímetro, né, eu divido por 10, então vai dar 1 centímetro. Então, 10 milímetros de chuva corresponde a 1 centímetro de chuva. Tá? Então, só para ficar na unidade correta aqui, então, a gente tem, então, precipitação com o volume sobre a área da boca, então, precipitação que é 1, que é 1, vai ser igual ao volume, que eu quero saber, dividido pela área da boca, que é 400 centímetros quadrados. Então, precipitação 1 centímetro. Então, isso daqui vai me dar um volume igual a... vai ser 1 vezes 400, né? Então, dá 400 centímetros, como a precipitação é centímetro, a área da boca é centímetro quadrado, então isso aqui dá centímetro cúbico. 400 centímetros cúbicos e é igual a 400 ml. Então, o que foi perguntado aqui, né? Qual volume corresponde, em ml, corresponde aos 10 milímetros de chuva? Corresponde a 400 ml em volume. Exato. Número 3. A capacidade máxima desse pluviômetro, Ville de Paris, é 4 litros. 4 litros é a capacidade máxima dele. Então, qual é a máxima chuva que pode ser medida por esse aparelho? Então, é a mesma continha que a gente já fez, a precipitação vai ser igual ao volume sobre a área da boca, o volume é 4 litros, né? 4, vamos ver, o volume é igual a 4 litros, vai ser igual, então, a 4.000 ml, que é igual a 4.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Então, a precipitação, que vai ser igual ao volume, então, 4.000 centímetros cúbicos, dividido pela área da boca, que é 400. 4.000 por 400 vai dar, isso aqui vai dar igual a 10 centímetros. E é igual a 100 milímetros. Tá? Então, 4.000 por 400 dá 10, que como é centímetro cúbico por centímetro quadrado, então dá centímetro, vezes 10, vai dar em milímetros, 100 milímetros. Então, se o pluviômetro de Paris estiver completamente cheio, com 4 litros, a chuva correspondente a esses 4 litros é de 100 milímetros de chuva. Bem, como esse pluviômetro ele é usado para medição manual, então, que é uma chuva medida em um período de 24 horas, então, significa que se chover mais do que 100 milímetros nessas 24 horas, isso não vai ser lido pelo pluviômetro, né? Então, se está chovendo, quando ele chegar nos 4 litros, a água vai começar a vazar, vai extravasar, né? E você não vai conseguir mais ler. Então, assim, o máximo que ele consegue ler é 100 milímetros de chuva. Se chover mais do que 100, essa informação vai ser perdida. Então, quando a gente está analisando dados de um posto de medição de chuva, que aparece ali mais do que 100 milímetros de chuva, e a gente sabe que é um pluviômetro manual, você fica desconfiado, 100 milímetros de chuva medido por esse pluviômetro, mais de 100,
pode ter alguma coisa errada. O que pode acontecer é da pessoa, nesse local, a leitura ser feita 2 vezes por dia, né, de 12 em 12 horas, por exemplo. Aí sim você conseguiria medir, né, até 200 milímetros de chuva em um único dia, com esse pluviômetro. Então, quando a chuva é mais de 100 milímetros de chuva, você fica um pouquinho desconfiado, assim, se for um pluviômetro manual, ok? Agora o quarto exercício. Mais chato. A gente tem uma bacia hidrográfica que tem uma área de 10 quilômetros quadrados. E nessa bacia hidrográfica foi registrada uma chuva de 48 milímetros de chuva em 24 horas. Então, lido para o pluviômetro, 48 milímetros de chuva em 24 horas. Essa chuva ocorreu uniformemente distribuída neste intervalo de tempo. Ou seja, 48 milímetros distribuído uniformemente no tempo. Ou seja, choveu 2 milímetros a cada hora, pode dizer assim. Tá? Então, foi uma chuva distribuída ao longo de 24 horas. Ela não foi concentrada em um dado intervalo de tempo. Não, choveu a mesma coisa a cada hora, 2 milímetros a cada hora. No exutório da bacia, você tem um rio, um ribeirão, e o ribeirão ele tem uma capacidade de escoar uma vazão de 6 metros cúbicos por segundo de água, vazão que pode passar por esse rio. Tá? Então, vamos supor que essa bacia ela é altamente impermeabilizada, é uma bacia urbanizada, com muito telhado, rua, asfalto, e então pouca água infiltra nessa bacia. A gente tem uma infiltração desprezível. E o volume de chuva, e a gente vamos considerar o seguinte, que o volume de chuva, essa chuva caiu em 24 horas e ela vai sair também em 24 horas. Tá? Ou seja, imagine a bacia hidrográfica como uma piscina, uma grande piscina, com uma área de 10 quilômetros quadrados, uma piscina enorme. Imagine que essa área da bacia seja totalmente plana, como se fosse uma piscina realmente. Tá? Então, choveu 48 milímetros em 24 horas. Então, se essa chuva, se nessa piscina não tem nenhuma saída de água, então, e ela é impermeável, então, depois dessas 24 horas, a gente vai ter uma lâmina de água, né? Essa piscina vai estar com 48 milímetros de lâmina de água acumulada nela. E, muito bem, aí você pode supor que, bem, nessa piscina tem um ralo ali, que tem um registro, e esse ralo estava fechado, né? E depois que choveu tudo, acumulou os 48 milímetros de chuva nessa piscina, eu vou abrir esse ralo e deixar essa água sair. E vou controlar a saída dessa água, dessa piscina, para que ela saia dentro do mesmo intervalo de tempo que ela entrou, com a chuva de 24 horas. Ou seja, eu vou controlar a saída para que a água saia também em 24 horas. Tá? Então, não é bem assim que acontece, porque na realidade a chuva é concentrada num dado intervalo de tempo, mas ela demora um tempo muito maior para poder sair da bacia, tá? Mas só para um cálculo simples aqui, vamos supor dessa maneira, tá? Então, bem, e aí, então eu vou controlar a quantidade de água que sai dessa grande piscina que é a bacia hidrográfica. Bem, aí a primeira pergunta que é feita aqui
que vai acontecer? Se esse ribeirão, por onde a água sai, na saída da bacia, se haverá um transbordamento nesse ribeirão. Então, ele tem uma capacidade máxima de 6 metros cúbicos por segundo aqui para a saída de água. Deixa eu tentar fazer uma figura aqui para mostrar, representar isso. Vamos ver aqui. Seria uma patezinha, um gráfico de ilustrações, suplementos. Aqui, né? Imagens, formas. Então, vamos ver se tem aqui um tapete. Dá um giro. Porque isso aqui seja o ribeirão, um corte do ribeirão, do rio, né? E então, seja o canal do rio, um canal trapezoidal, né? Vamos supor que se ele pode estar... cadê aqui? Preenchimento. Ele pode estar... Não, sem preenchimento. Ele pode estar vazio, sem água passando, né? Ele pode estar... ele está parcialmente cheio. Vou ver aqui, superativo aqui. Posso fazer... Ele pode estar parcialmente cheio, por exemplo. Por exemplo, ele pode estar parcialmente cheio. Então, esse aqui é o canal, né, por onde passa a água. Se ele tem uma capacidade máxima aqui, quando ele fica totalmente cheio, né, a água está aqui em cima, na parte de cima dele, né, nesse canal aqui, ele vai estar passando por aqui uma vazão igual a 6 metros cúbicos por segundo, a quantidade de água que vai estar passando aqui. Num intermediário aqui, pode estar passando, por exemplo, ele está parcialmente cheio, o nível da água está aqui, pode estar passando aqui 2,5 metros cúbicos por segundo, por exemplo. Né? Então, assim, se estiver passando até 6 metros cúbicos por segundo, está tudo bem, não vai ter nenhum problema. Agora, se passar mais do que 6 metros cúbicos por segundo, aí o que vai acontecer, passou mais de 6, ele vai encher aqui, né, totalmente. Ele vai encher totalmente. Se passar de 6 metros cúbicos por segundo, ele vai passar aqui da capacidade desse canal, e aí o que vai acontecer é que a água, então, vai, né, transbordar para fora, né? Vai transbordar para fora, vai encher, vai invadir as ruas, né? A gente pode imaginar esse ribeirão como sendo o ribeirão aqui em frente ao Unifei, né? Então, quando passou de 6 metros cúbicos por segundo, ele transborda, invade as ruas e provoca inundação. Então, para essa situação aqui, né, dessa chuva de 48 milímetros em 24 horas, a gente quer saber se vai ter esse transbordamento ou não. Bem, a água que sai da bacia, a gente pode converter essa água, o volume de água da chuva, a gente pode transformar isso em vazão. Não tem aqui objetos 3D, não tem ilustrações, formas. Tem aqui um negócio aqui, deixa eu ver. Vamos supor que seja uma piscina, assim, imaginar, né, a bacia hidrográfica é uma coisa mais chata. Eu consigo esticar isso aqui.
Não. Era bem isso, mas já ajuda. Aqui, melhor. Tá. Vamos supor que seja uma piscina, né? A bacia hidrográfica encheu. Aqui tem uma lâmina, então, tem uma lâmina aqui de chuva de total aqui 48 milímetros de chuva, que está acumulado aqui nessa bacia. Aí a gente vai ter aqui na saída, a gente vai ter um canal. Vou inserir aqui, forma, seta. A gente vai ter aqui um canal aqui por onde a água vai sair. Então, a água vai estar saindo aqui pelo ribeirão na saída da bacia. E o ribeirão aqui, então, tem essa capacidade de 6 metros cúbicos por segundo. Eu posso converter a precipitação em vazão por um determinado intervalo de tempo usando a seguinte equação. Vazão é igual a precipitação, lâmina de precipitação, vezes a área da bacia hidrográfica. Se eu pegar a lâmina de precipitação, essa lâmina aqui, e multiplicar pela área, né? Então, lembre-se que aqui a gente tem uma área, a área dessa bacia aqui, a área é igual a 10 quilômetros quadrados. Então, se eu pegar essa lâmina vezes a área total aqui dessa piscina, que é a bacia hidrográfica, eu tenho um volume total. Aí, se eu pegar esse volume, a precipitação vezes a área, e dividir por um intervalo de tempo, por um... seria símbolos, seria aqui, seria fechar. Se você dividir isso aqui por um ΔT, intervalo de tempo, né, eu vou ter, se a precipitação for em metros, a área também em metros e o tempo for em segundos, a gente vai ter isso aqui em unidade de metros cúbicos por segundo, tá? Então, é um volume metro cúbico dividido pelo tempo, em segundos. Então, a conta para transformar a precipitação sobre uma área, para transformar isso em vazão, é dessa maneira. Então, deixa eu puxar isso aqui em cima. Aí, vamos para o nosso caso aqui, vai ser o seguinte. Então, a precipitação, ela é igual... A precipitação vai ser igual a 48 milímetros, 48 milímetros. A área é 10, 48 milímetros, só passando isso aqui, 48 milímetros, que vai ser igual a... passando para metros, né, eu tenho que dividir por 1000 para dar em metros. Isso. 48 milímetros, então eu vou fazer igual a 48 dividido por 1000, né, dá 0,048 metros. A área é 10 quilômetros quadrados. 10 quilômetros quadrados vai ser igual... eu quero metros quadrados, tá? Quero que tudo seja unidade de metro. 10 quilômetros quadrados, para passar para metros quadrados, eu multiplico por 10 elevado a sexta, ou seja, eu multiplico por 1 milhão, tá? Então, faço, fazer assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Multiplico por 1 milhão. Então, isso aqui, 10 quilômetros quadrados, vai dar 10 quilômetros quadrados, vai dar isso aqui em 10 milhões de metros quadrados.
Ok? Muito bem. Aí o ΔT, aqui o nosso ΔT, vai ser quanto aqui? No nosso ΔT é 24 horas, e é igual em segundos, quero isso aqui em segundos. Em segundos vai ser igual a, vai ser 24 horas, né, vezes 60, quantos segundos tem 24 horas, né? Um minuto tem 60 segundos, né, que, e 60, um minuto, 60 segundos, uma hora é 60 minutos, então, e o dia tem 24 horas. Então, vai dar 24 vezes 60 vezes 60, ou 24 vezes 3.600. Então, vai dar 86.400 segundos, é o ΔT total. Então, a vazão agora calculada por essa equação aqui, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a precipitação em metros, 0,048, vezes a área em metros quadrados, né, dividido pelo tempo em segundos, 86.400. Então, isso me dá página aqui, 5,6 metros cúbicos por segundo, essa unidade aqui. Então, 5,6 vazão, 5,6 metros cúbicos por segundo. 5,6 metros cúbicos por segundo é menor do que 6 metros cúbicos por segundo. Lembra que a capacidade máxima é 6 metros cúbicos por segundo. 5,6 é menor, ou seja, para 5,6 ele vai estar aqui quase ali extravasando. Ele vai estar bem cheio, mas não vai chegar a extravasar. Portanto, para essa condição, né, 48 milímetros de chuva distribuído em 24 horas, não vai ter extravasamento. Por quê? Porque a vazão resultante vai ser de 5,6 metros cúbicos por segundo, tá? Então, ao longo de 24 horas, da maneira que a gente está considerando, esse canal aqui ele vai ficar cheio aqui, né, quase extravasando, durante essas 24 horas, mas não vai extravasar. Então, esse foi aqui o item A. Né? Então, para o item A, não extravasa, não vai ter inundação. O item B. O item B é o seguinte, e se esse mesmo volume de chuva, ele cair em uma hora? Então, assim, foi 48 milímetros de chuva em 24 horas. Mas e se cair essa chuva de 48 milímetros em apenas uma hora? Né? Cair tudo em uma hora apenas. Chuva torrencial em uma hora. Aí a conta vai ser a mesma, né? A precipitação nossa aqui, vou fazer aqui sem... Vai ser, a precipitação é 48 milímetros, que é o mesmo que igual, a chuva é a mesma, 0,048. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui tudo para ficar melhorzinho. Ser mais organizado. Então, precipitação 48 milímetros, 0,048 metros. A área da bacia também não muda, a mesma coisa. O que muda é o ΔT. ΔT agora, ao invés de 24, é uma hora. Uma hora, né, vai ser igual a 3.600 segundos. E aí o cálculo aqui já está pronto, aqui já está esses valores aqui, né? O cálculo dá 133,3 metros cúbicos por segundo. Ou seja,
uma vazão que extrapola em muito a capacidade desse canal aqui. O máximo seria 6. Então, sim, nesse caso, 133 metros cúbicos por segundo vai extravasar e bastante, né, a capacidade do canal. Então, essa chuva de 48 milímetros em uma hora vai provocar, com certeza, muitos estragos nessa bacia hidrográfica. Tá? Então, bem, esse é um cálculo bastante simplificado, depois a gente vai ver um pouco melhor isso, como é que se calcula de forma mais realista, né? Mas isso mostra o seguinte: a chuva, então, depende. O que é uma chuva que é preocupante ou que cause danos? É a chuva concentrada num intervalo de tempo muito pequeno. Então, chuva intensa e concentrada num intervalo muito pequeno. E a chuva, então, ela tem que estar sempre acompanhada da informação de tempo, né? Não adianta se falar, choveu 48 milímetros. Mas choveu em que intervalo de tempo? Né? Porque se choveu isso ao longo de um mês, não vai ser nada significante, pelo menos em termos de inundação. Agora, se choveu 48, como esse caso aqui, em uma hora ou meia hora, aí sim a gente vai ter problemas bastante sérios em termos de inundação. Tá? Então, a chuva tem que estar sempre associada a uma duração, isso é uma coisa importante. Bem, pluviômetros automáticos, o que é mais comum hoje, a gente tem alguns modelos diferentes, mas o que é mais comum é esse tipo de pluviômetro aqui, pluviômetro de báscula, em inglês, Type and Bucket Rain Gauge. Então, é um pluviômetro de báscula. E, então, ele tem um corpo normalmente cilíndrico, esse formato aqui, tem um funil, às vezes vai ter normalmente uma tela aqui, esse aqui, por exemplo, de baixo tem uma telinha aqui que é diferente aqui, às vezes tem um outro tipo de tela que cobre toda a entrada desse funil aqui. Esse pluviômetro, então, aqui a água é conduzida por esse funil e vai cair sobre um sistema aqui de caçambas, de básculas. Então, tem um mecanismo aqui, que são essas básculas, que ela gira aqui no entorno de um eixo. Então, se você olhar a figura, aqui tem um pivô aqui, é um eixozinho, né, e ela tá, essas caçambinhas estão presas aqui. Então, ela é um balanço, né, uma gangorra de um brinquedo de criança. Então, está preso aqui, e então, o que acontece? A água cai por aqui, ela tá virada nessa posição aqui, por exemplo, nessa mesma posição aqui. A água vem do funil, é direcionada, cai em cima aqui. Caindo aqui, ela vai se acumular nessa báscula aqui que está virada para cima. Vai encher, chega a um certo ponto que ela encheu, ela vira, né? O peso aqui faz ela virar, e aí essa água que está aqui acumulada, ela é descartada. E aí essa báscula que está aqui do lado esquerdo, que está agora abaixada, ela vem para cima, essa aqui vai ficar do lado de cá embaixo, e a água vai cair sobre essa outra aqui. Vai encher ela, e depois ela vira e cai de novo para cá. Então ela fica fazendo esse movimento, para lá e para cá, para lá e para cá. E a água que cai daqui, ela é descartada, ela não fica acumulada como no pluviômetro manual, ela cai aqui, vai para o chão, vai filtrar no solo. Então, o volume que é armazenado aqui antes de virar, ele é um volume que isso aqui está no calibrado, tem uns parafusos aqui de calibração para você regular o quanto que vai virar. Estando tudo nivelado, né, o volume de água que faz essa caçamba virar é um volume fixo. Né? Então, quando vira, você sabe exatamente quanto é que foi que virou. Pelo menos vai ser muito próximo desse valor. Normalmente 0,1 milímetro, 0,2 milímetros é o valor já em chuva que provoca isso. Né? E aqui ele tem um magnético, aqui pode ser aqui em cima ou pode ser aqui embaixo. Tem um sensor aqui, o red switch aqui, é um sensorzinho, aqui tem um ímã, um magnético. Quando esse ímã passa aqui em frente, isso gera um sinal elétrico, tem um cabo aqui,
que está ligado nesse red switch, é um cabo aqui que está mostrando aqui embaixo. O sinal vai por esse cabo, o sinal elétrico, e vai até um data logger, onde os dados vão ficar armazenados, e vai para o data logger uma informação assim que virou, né, que foi um pulso elétrico que indicou que essa caçamba aqui virou, porque quando ela vira, isso aqui passa em frente ao sensor e ele detecta. Então, é um equipamento que é um sensor de pulso, né? Toda medição ele gera um pulso, e aí o datalog ele contabiliza isso. Virou uma vez, então foi 0,1 milímetro. Virou outra vez, mais 0,1, mais 0,1, mais 0,1. Ele vai guardando esses valores e depois soma. Tá? Então, é um mecanismo bem simples e é o tipo de pluviômetro hoje mais utilizado para medir chuva na hidrologia, é esse tipo aqui. Então, aqui tem a foto, às vezes essa caçamba aqui, as básculas, né, ou caçambinhas, elas são os melhores são assim de inox ou de alumínio. Aqui tem um nivelador, para você deixar ele niveladinho, né, às vezes é de plástico isso aqui também. Então, é um sensor desse tipo. Normalmente, esse tipo de sensor, você pode, ele vai estar ligado num data logger, que fica dentro de uma caixa, junto aqui do pluviômetro. Então, tem uma caixa aqui com bateria, data logger. Se tiver a transmissão por exemplo, por telefone celular, vai ter uma antena, tem um modem aqui dentro que faz a transmissão, tem aqui o painel solar, tem conversor de energia, ele alimenta a bateria. Então, isso não é ligado na energia da rede elétrica, ela é ligado normalmente numa placa solar que alimenta a bateria. Né? Uma coisa que o Messias conhece bem, né, esse tipo de equipamento aqui. Então, infelizmente, a gente está sem poder fazer aula presencial, né, senão a gente iria visitar uma estação dessa aqui que a gente tem, algumas estações que a gente tem aqui na Unifei. Então, esse é o mais comum. O que a gente tem hoje de pluviômetros automáticos, a grande maioria é desse tipo aqui, esse tipo de pluviômetro. Aqui tem o pluviógrafo de flutuador. Eu falei para vocês que é uma coisa antiga, que o registro é feito no papel. Hoje, praticamente, a gente não tem mais isso. Tem ainda alguns equipamentos, pode achar, mas é raridade. Né? O registro é feito aqui no papel, a água entra proveniente do pluviômetro e vem aqui para esse reservatório. Tem um êmbolo aqui que faz isso, esse negócio sobe junto com esse flutuador aqui, sobe junto com a água, e aí tem aqui uma pena aqui que marca o valor da chuva aqui, que é o nível da água aqui nesse flutuador. Então, aí quando isso aqui enche totalmente, eu tenho aqui um sistema que faz essa água toda esvaziar, um sistema tipo sifão, faz a água esvaziar, e aí esse flutuador ele desce para baixo. Bem, esse é um sistema muito interessante, que ele permite você medir chuva num intervalo de tempo muito pequeno, né? A média chuva de forma constante, né? Um equivalente desse que a gente tem aí no mercado atualmente é o pluviômetro que é por peso, né? Ele não vai ter ele não tem o registrador em papel, ele tem um registro digital também, mas a água vai se acumulando dentro do pluviômetro e ele tem um sensor de pressão no fundo, né? Então, ele vai medindo o peso que tem de água dentro do pluviômetro. Então, sabendo o peso, ele sabe também o volume e a quantidade de chuva. Então, é um tipo de pluviômetro bastante preciso, mais caro, mas que é disponível no mercado. Tem um fabricante alemão, a OTT, que fornece. Eu conheço, deve ter outros. Aqui é um detalhe sobre a instalação do pluviômetro. Uma recomendação da OMM é que, se você tem um obstáculo perto do pluviômetro, esse obstáculo tem uma altura H, então a distância do pluviômetro até esse obstáculo deve ser de pelo menos 2 vezes H, 2 vezes essa altura. Então, se você tem um edifício que tem
20 metros de altura, o pluviômetro vai ter que ficar a 40 metros de distância desse edifício. Então, ao longo do tempo, numa estação hidrológica, pluviométrica, pode acontecer de você ter que mudar de lugar a estação, porque cresceu uma árvore, instalar uma torre, um prédio, alguma coisa assim, que começa a interferir na medição. Então, muitas vezes o pluviômetro é deslocado de lugar por causa disso, por causa de crescimento de obstáculos próximos do pluviômetro. Aqui uma foto de uma instalação com pluviômetro manual. Aqui uma estação pluviométrica automática, não está muito boa a foto aqui, mas tem um pluviômetro automático aqui, tem a placa de celular, tem uma caixa aqui com os equipamentos, né, cercado aqui por uma instalação metálica. Aqui o pluviógrafo, né, com registro de papel, que dá um trabalho enorme depois, porque vai gerar uma fita grande com o registro em papel, né? Depois você tem que digitalizar tudo isso, né? Então, isso dá muito trabalho para estagiários. Aqui, hoje em dia, a gente tem alguns pluviômetros baratos, isso está comum, se você fizer uma busca no Google, vai achar aí alguns pluviômetros de baixo custo, que vem com um datalogger bem simples, às vezes apenas um cartão de memória, né, que você vai ali, esse datalogger muito simples, um cartãozinho simples, fica aqui fixo, ele vai guardando os dados aqui, depois você vem aqui, tira esse cartão dali de dentro, né, e coloca no seu computador, baixa os dados e põe de volta para fazer a medição. Então, tem soluções baratas que você encontra hoje para pluviômetros, né, que você pode comprar. Um pluviômetro comum, desses que eu mostrei, de báscula, de boa qualidade, vai custar aí alguma coisa, meio por fora dos preços, mas alguma coisa talvez entre 5 e 10 mil reais. Agora, com o preço do dólar que subiu, né, se for importado, vai estar um pouco mais caro talvez. Mas você consegue comprar um desse aqui mais simples, de baixo custo, aí, por até uns 500 reais você compra aí alguma coisa para fazer uma medição que não seja uma medição que tenha muita responsabilidade, muito risco, né? Você pode utilizar. Aqui tem alguns probleminhas que acontecem com pluviômetros convencionais e não convencionais, né? Aqui a gente vê aqui problemas de material, passarinho que faz ninho no pluviômetro, né? Se você ficar muito tempo sem ir lá visitar, vai acontecer isso. Passarinho faz ninho, cocô, tem folha que se acumula aqui dentro, entope o pluviômetro. Aqui está entupido e a água fica acumulada, ela não passa pelo funil e fica aqui acumulada. Então não está medindo direito. Aqui você tem, às vezes, a formiga que faz ninho dentro do pluviômetro. Formiga pode ter, às vezes, o que é pior, algum tipo de marimbondo, abelha, faz ninho aqui dentro, e quando você abre o pluviômetro, você vai ter uma bela surpresa. Então, quando você vai fazer a manutenção, né, já vai lá, vai fazer a limpeza, se tiver esse tipo de coisa, limpa tudo, deixa tudo limpo para ele medir corretamente. Então, não pode ficar muito tempo sem ir lá visitar, porque senão as medições vão ficar incorretas, né, se esse tipo de coisa acontecer. Quando tem muito vento, isso provoca turbulências na boca do pluviômetro, isso pode, então, interferir na chuva medida. Então, chuvas muito fortes têm alguns problemas, que dá o pluviômetro, às vezes, chuvas muito intensas aumentam o erro na medição do pluviômetro. Então, tem aqui algumas coisas que tem entupimento, acumulação de orvalho. O orvalho ele não vai medir, é muito difícil, não vai ser suficiente. Tem evaporação, problema de evaporação, às vezes, um lugar muito quente evapora, você pode ter uma perda por evaporação, né? Mas, assim, não costuma ser muito. Só se for um lugar muito quente e você não fizer a medição todo dia, deixa lá para uma semana. Quando você, às vezes, o lugar é muito inacessível e vai fazer uma medição que é tipo manual, e você tem que ir lá uma vez a cada 2, 3, 7 dias, por exemplo, aí você pode, um artifício é colocar um pouco de óleo dentro do pluviômetro, onde ele acumula água,
que aí vai formar um filme de óleo por cima da água, e esse filme de óleo impede a água de evaporar. Então, diminui a perda por evaporação. Tá. Aqui tem esses exercícios aqui. Tem os dois aqui primeiro, o 5 e o 6, vou fazer ele rapidinho. O 7 é só para vocês darem uma pesquisada, olhar na internet, ver o que vocês veem de pluviômetro, né? Deixo assim como curiosidade para vocês, assim, darem uma pesquisada na internet, procurarem pluviômetros, aí nas empresas que vendem, para ver o que vocês acham aí de pluviômetro. Vamos ver que hoje em dia vai encontrar bastante oferta, bastante tipo de pluviômetro aí para serem comprados. Vou fazer rapidinho aqui o 5 e o 6, que é sobre a medição com o pluviômetro de Bhaskara. O 5 aqui é um pluviômetro automático com boca de 200 centímetros quadrados, é a boca típica desse tipo de pluviômetro. As cubas, né, ou básculas, possuem capacidade de 2 ml cada uma. 2 ml cada báscula, ou seja, aquela caçambinha, quando ela vai virar, né, quando ela vira, significa que 2 ml de chuva estavam ali acumulados. Quando dá 2 ml, ela pega e vira. Tá? Então, qual a lâmina de chuva medida toda vez que uma das cubas é esvaziada? Né? Então, nesses 5, bem, se vira com 2 ml, né? Então, o volume é igual a 2 ml, que é igual a 2 centímetros cúbicos de água. Né? A área da boca, 200 centímetros quadrados. Então, precipitação é igual, né, o volume dividido pela área da boca, então, que é igual a volume 2, né, centímetros cúbicos dividido por 200. Então vai ser igual 2 dividido por 200. Então, isso aqui é centímetro cúbico, né, que vai ser igual, a isso aqui, vezes 10, então dá 0,1 milímetro. Então, o pluviômetro que tem de báscula, que tem a boca de 200 centímetros quadrados, e a cuba corresponde a 2 ml, o volume de cada caçambinha, então, toda vez que ele vira, ele mede 0,1 milímetro. Tá? Então, assim, o menor valor de chuva que ele consegue medir é 0,1 milímetro. Tá? Então, só depois que acumula 0,1, ele mede. E uma coisa interessante é que, assim, normalmente o Datalogger tem um software, e o software você programa. Então, eu quero a chuva de 10 em 10 minutos. Então, assim, ele vai ficar medindo, então toda vez que dá 0,1 milímetros, ele vira e faz um registro. Né? Então, durante 10 minutos, ele vai registrando isso. A caçamba virou, ele soma 0,1. Virou outra vez, 0,1, 0,1, 0,1. Depois que deu 10 minutos, quando dá 10 minutos, ele pega todos esses valores, soma, e aí grava o valor, então, que é a soma dos 10 minutos. Grava esses 10 minutos, ele pode transmitir pelo celular, ou satélite, alguma coisa assim, ou então depois você vai lá e fazer o download, né? Mas, então, ele vai medindo em intervalos menores, toda vez que a caçamba vira, e acumula para o intervalo de tempo que você programou. 10 em 10 minutos, de hora em hora, assim por diante. O número 6, uma chuva de intensidade 24, uma chuva com intensidade de 24 milímetros por hora, registrada por 10 minutos, por este pluviômetro, que é do item 5, quantas caçambadas serão dadas? Quantas vezes vai virar essa caçamba? As caçambinhas.
Então, a gente tem uma intensidade igual a 24 milímetros por hora. Uma chuva, está chovendo, a intensidade dessa chuva é 24 milímetros por hora. O tempo aqui vai ser de... Essa chuva durou 10 minutos. Então, delta T igual 10 minutos. Muito bem. Quantas caçambadas serão dadas, né? Para me saber isso, primeiro eu preciso saber qual foi o total de chuva nesses 10 minutos. Lembrando que intensidade da chuva é igual ao valor da chuva, que é a precipitação, dividido, né, pelo delta T. Intensidade é isso, né? Então, para a gente aqui, a precipitação ela vai ser igual a intensidade, que é 24, vezes aqui, vezes intensidade vezes o delta T. Delta T, 10 minutos. Aqui, 10 minutos, a intensidade é milímetros por hora. Delta T tem que ser em hora também, tá? Então, eu divido por, o 10 aqui eu divido por 60. Tá? Em horas, tá? Então, fica 24 vezes 10, mas só que 10, só que intervalo de 10 minutos, mas em horas. 10 sobre 60. Então, vai ser isso aqui, vai ser igual, então, a 24 vezes 10 sobre 60. A 4, quais são as unidades? Milímetros, 4 milímetros. O total, é isso mesmo? 24 vezes 10. Isso, é isso mesmo. Então, chovendo 24 milímetros por hora, em 10 minutos, a gente vai ter um total de 4 milímetros de chuva acumulada. E quantas caçambadas vai ser? Número de caçambadas. Número de caçambadas vai ser igual... bem, se o total é 4 milímetros, então vai ser vai ser a precipitação, vai ser igual a precipitação dividido pelo valor, pela lâmina de chuva de cada caçamba, que é 0,1. Então, vai ser o 4, né, que é o volume total, dividido por 0,1. Né? Então, cada caçambinha é 0,1. Para medir 4 milímetros, né? Então, a gente vai ter que virar 40 vezes. Então, virou de um lado, 0,1, mais 0,1, mais 0,1, mais 0,1. Então, quando fizer isso 40 vezes, vai dar um total de 4 milímetros. Para essa, considerando esse pluviômetro com uma resolução de 0,1 milímetros. Esse valor de resolução, quando você procura lá na especificação do pluviômetro, se vocês olharem aí nos fabricantes, vocês vão ver que vem essa informação, qual que é a resolução do pluviômetro. Tá? Essa é uma informação importante que vem ali nas especificações deles, você tem que olhar. Se você quer medir chuva de bastante intensidade, chuvas mais intensas, né, com mais precisão, você tem que escolher um pluviômetro de 0,1 milímetro. Tá? Tem outros que são 0,25 ou 0,2, o mais preciso é o de 0,1, que a gente normalmente encontra aí no mercado.